Amém, né, irmão? Tudo bem? Graças a Deus. Eu cumprimento a todos nessa noite, na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Ele, pois Ele tem me agraciado muito, tem também abençoado os irmãos e as irmãs. Estamos felizes nessa noite, né? Fui convidado, né, para palestrar, né, pregar nessa noite aqui pela diaconisa, irmã Nice, minha irmã. E eu aceitei o convite e vim. Aleluia! Glória a Deus! Aceitei o convite e vim trazer uma palavra de Deus para nossos corações. Amém? Eu trago uma palavra de Deus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 3, que diz assim a palavra santa do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Aconteceu depois disto, que andava em cidade, em aldeia, pregando, anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria Madalena, qual havia saído 7 demônios. A mulher estava carregada, viu? E Joana, mulher de Susa, procuradora de Herodes, e Susana, muitas outras, quais serviam com seus bens. Amém? Sente, fica bem. Estamos na casa de Deus. Na casa de Deus é a fartura de alegria. Eu tenho muitos motivos para estar alegre nessa noite. Creio que os irmãos também têm muitos motivos, e as irmãs. Ontem eu estava assistindo uma live, que agora é live, né? Da minha filha que mora em Goiânia, e ela é pastora de uma igreja lá, mas o esposo dela, e essa live muito abençoada, e eu fiquei encantado. Imaginei, essa puxou o pai. É inteligente igual o pai. 16 mil pessoas na live da minha filha. Eu estou falando 16 mil pessoas na live da minha filha. Praticamente a metade da população de Bom Jesus da Selva, que é a nossa cidade, que estamos com 28 mil habitantes, né? Nós temos aqui na nossa cidade. E eu fiquei encantado. Aleluia! Mas eu separei nessa noite um assunto para nós conversar aqui. Aleluia! Mulher envolvida com a obra de Deus. É o tema principal da mensagem. Mulher envolvida com a obra de Deus. E se envolver com a obra de Deus é muito gratificante e bom e maravilhoso. Porque tem muita gente no mundo que se envolve com outras coisas, menos quer se envolver com a obra de Deus. Aleluia! No texto escolhido aqui, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus andava com os 12 apóstolos e algumas mulheres acompanhando. E era de um tempo diferente do tempo de hoje, que as mulheres não eram vistas na obra de Deus. Não era aceito pelos homens da época mulheres fazer parte de algum grupo de adoração de nada. Mulher era excluída. Por exemplo, tinha homens conversando na sala, a mulher nem sequer poderia aparecer na sala para dar uma opinião. Não. E era um tempo difícil assim, e as mulheres já andavam com Jesus. As mulheres se inclinaram na obra de Deus. Umas tinham dons, falavam, pregavam, e outras tinham dom de ajudar financeiramente. Porque quando a gente não tem o dom, às vezes, de pregar, de cantar, mas você deve ter o dom também de abençoar a obra de Deus. A obra de Deus precisa andar, e para andar precisa de dinheiro. Não estamos na terra tudo não é movido por dinheiro, então às vezes também precisa. E tinha umas mulheres que não tinham o dom de cantar, nem de pregar, mas tinham o dom de agraciar a Deus com as suas ofertas. Ao longo da Bíblia, vemos que as mulheres não ficaram paradas, mas envolveram
e ativamente na obra do Senhor, e ela orava e servia, contribuía, e saíram da liderança fazendo diferença. Porque quando a mulher ela tem uma grande liderança na obra de Deus, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Deus sempre contou com as mulheres comprometidas com a sua obra. Não só com as mulheres, mas Deus sempre, ele conta que o homem também deve ser comprometido de fazer a obra de Deus. Porque tem muitas coisas, às vezes, para fazer, às vezes a pessoa não quer fazer a obra de Deus, quer fazer outras coisas, mas tem que fazer a obra de Deus, porque Deus sempre conta conosco. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou a obra de Deus à nossa disposição para nós fazer ela, levar a obra de Deus. Quando eu vejo muitas mulheres, como estou vendo aqui nessa noite, por isso que eu escolhi o tema falando sobre mulheres, porque o culto, na verdade, está na direção das mulheres. Isso é gratificante a Deus, isso é maravilhoso. Tantas mulheres que não querem se envolver com a obra de Deus, e outras, quando se envolve, Deus abençoa. A mulher envolvida na obra de Deus é curada e transformada. Precisa entender que a obra de Deus é para resolver essas coisas. Primeiro, ser curada de muitas coisas, não é só uma enfermidade. Há muito tipo de enfermidade que precisa ser curada por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que acontece isso, ela é transformada numa pessoa agradável a Deus. Aleluia! O texto diz que aquelas mulheres viviam sido curada e libertava, antes servia a ele e foram alcançadas por Deus. Deus se agradou da obra daquelas mulheres, da disposição das mulheres. As mulheres acompanhavam de longe a obra. Não era visto, os homens não podiam, onde tinha obra, elas não podiam estar. Na sala eu não estava pregando, falando, elas não estavam, mas elas acompanhavam a igreja de Deus. Vivemos num mundo hoje, amados, 51% da população do mundo hoje é mulher. Está dando quase 52%. Eu nunca tinha visto nascer tanta mulher. Aleluia. O mundo está com 8 bilhões de habitantes e mais ou menos mais de 4 bilhões de mulheres. Então, muitas mulheres, mas poucas mulheres estão envolvidas com a obra de Deus. É por isso, quando tem algumas mulheres envolvidas com a obra de Deus, Deus abençoa do tamanho que tem abençoado vocês. Aleluia! Mas qual o exemplo? Exemplo de Maria Madalena foi libertada, depois tomou, uma serva fiel, se tornou uma serva fiel a Deus. E olha, irmão, que essa Maria Madalena, a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Era uma mulher totalmente atormentada, era uma mulher totalmente cheia do diabo. Era uma mulher que praticamente não vivia mais, porque uma pessoa com 7 demônios em sua companhia não tem condições de viver uma vida legal. Aí nós procuramos, mas e as outras Madalenas? Tem muitos por aí, que não quer saber da obra de Deus, quer saber só de fazer a obra do mundo. Quem é tocado por Deus sente desejo de trabalhar por Ele. A mulher que experimenta o milagre não fica e não faz a diferença na obra, então ela nunca esteve uma reunião com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca teve. Todos que tiveram, todos que vão ter com Jesus Cristo, voltam transformados. Voltam totalmente transformados. Segundo, a mulher envolvida serve com o que tem. Com o que tem. Se tem uma voz bonita, louve a Deus. Se não tem, serve de outras maneiras, ajudando na casa do Senhor, às vezes porteira da igreja, às vezes atrás dando oferta, na casa do Senhor. Ela não estava pregando, não está pregando nas praças, mas estava sustentando a obra do Senhor, colaborando com aquilo que podia. Também é fazer a obra de Deus.
Quando a gente separa uma moeda para trazer para a igreja, sei lá, uma pequena moeda, 10 centavos, 5 centavos, seja lá o que for, mas quando você prepara aquela moeda, traz para a igreja com amor, Deus também recebe com amor. Aí ele acrescenta. Da outra vez que a gente vem, a gente já traz uma nota um pouco mais com valor maior, e é assim que faz a obra de Deus. O texto diz que ela servia com os seus bens, aleluia, e ela não estava pregando nas praças, mas estava ajudando com aquilo que podia. Aleluia, louvado seja Deus. O exemplo de Docas, conhecido por suas obras de esmola, ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Era uma mulher abençoada, irmão. Era uma mulher que não media esforço para ajudar na obra de Deus. Eram uns louvando, outros evangelizando nas praças, e ela abençoando com o dinheiro que tinha, ajudando nas viagens missionárias, poupando alimentação e fazendo a obra de Deus, e Deus sempre ia abençoando mais ela. Aleluia. Nem todos são chamados para o púlpito, para estar pregando, para cantar, para pregar, não todos, mas todos chamados para servir a Deus. Nós temos que servir a Deus. Tem muitas pessoas que entenderam o evangelho de forma diferente. Às vezes eles vêm para a igreja pensando que ele é um espetáculo, que ele é a primeira intenção. Não, nós viemos para a igreja para servir a Deus. Quem é o grande aqui é ele, quem é o bom aqui é ele, quem é o maravilhoso aqui é ele, quem é o salvador aqui é ele, é tudo. Aleluia, viemos para servi-lo. Glória a Deus. Terceiro, a mulher envolvida permanece fiel até o fim. Não é só aceitar Jesus hoje, maravilha, primeiro amor é maravilhoso mesmo. Aleluia, a gente vai para a igreja alegre, fala em língua, pula para cima, faz tudo aquilo, mas o tempo vai passando e as coisas parecem que vão envelhecendo na vida das pessoas. Fazer como as mulheres, permaneceram ao lado de Jesus até a cruz. Os apóstolos todos foram covardes, fugiram, foram embora, ficaram com medo dos homens judeus, das espadas. Quando eles viram Jesus sendo crucificado, ele disse: certamente vão matar mesmo. A sentença desse homem é morrer, e eles começaram a falar: e eu vou correr, vou abrir fora. Sou doido de pregar naquela cruz, de jeito nenhum, vou cair fora. E correram fora os 12. E quem foi que acompanhou? As mulheres. Será que essas mulheres não foram repreendidas muitas vezes? Olha, vocês lá, porque senão vocês vão entrar na peia também. Não. Elas não abandonaram. Enquanto muitos discípulos fugiram, ela estava ao lado. Um exemplo de Maria, mãe de Jesus, que permaneceu no pé da cruz. O sangue caía em cima dela. Mas ela não parava de fazer a obra de Deus. A obra de Deus, meus irmãos, ela é feita com derramamento de sangue. Para poder ter uma obra desse tamanho, para ter esses milagres acontecendo na igreja, alguém no passado morreu para que houvesse isso que está acontecendo hoje. Porque no Velho Testamento está recheado. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E Jesus não derramou sangue de carneiro, nem de bode. Não, ele derramou o seu próprio sangue para salvar a humanidade. Para lavar o nosso pecado. O nosso pecado, irmão, não sai com sabão, nem com sabão em pó, com que boa, com potassa. Os pecados nós somos lavados pelo sangue do Filho de Deus. Só Ele é quem pode lavar os nossos pecados. Só Ele salva, só Ele liberta, porque somente Ele tem a palavra de vida eterna. E Ele provou isso. Aleluia. Enquanto os outros fugiam, as mulheres estavam lá no pé da cruz. Aconteça o que acontecer. A obra de Deus, irmão, ela aconteça o que acontecer, nós não podemos abrir, nós não podemos redar o pé. Para onde nós vamos? Aonde é que nós buscamos outro reino melhor do que esse? Aonde que nós vamos encontrar outra pessoa para morrer, para perdoar os nossos pecados? Porque nós éramos rejeitados. Mesmo pela igreja da época, a igreja dos judeus rejeitavam. Vocês estão vendo que as mulheres eram rejeitadas? Nem sequer uma mulher pecadora podia estar falando com um judeu. E Jesus fez questão
de sentar com a pecadora na beira do porto de Jacó e teve um papo, levou uma conversa com ela, e com certeza que ela saiu distribuindo a conversa que ouviu de Deus. Aleluia. Espalhador da palavra de Deus, levador do evangelho. Aleluia. A igreja é o lugar de pegar essas coisas e levar para as pessoas. Eu estava falando agora tarde pelo irmão, o irmão disse, irmão, eu falando de Deus, disse, irmão, a maior mensagem é aquela mensagem que você não fala nada, a mensagem muda. É o comportamento da pessoa. É o comportamento da mulher de Deus e do homem de Deus. Aleluia. A mulher envolvida com a obra de Deus não trabalha apenas para um dia bom, mas também os dias difíceis. Aqui que eu quero ver. Porque no momento bom, irmão, no momento de saúde, no momento de dinheiro no bolso, conta recheada, família reunida, sem ninguém doente por perto, sem ninguém espalhado no meio da casa, morto, é bom. Eu quero ver o dia do sofrimento, um dia da dor, um dia da angústia, quando alguém chega e diz, despreza o seu Deus e morra. E Jó disse, não posso fazer isso. Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar, aleluia, e ele vai me abençoar. Quando os amigos vieram visitar Jó, ele estava totalmente desprezado pela tua família, pela tua esposa. Já não tinha filho, tinha morrido todo mundo, filho e filhos. E ele continuava de pé na presença de Deus. Confiar em Deus, irmão, é entender que Ele está vivo. Mesmo nos momentos mais difíceis, mas nós entendemos que Deus está ali por perto. Aleluia! Está ali por perto. As mulheres envolvidas com a obra de Deus não trabalham apenas nos dias bons, elas também trabalham nos dias difíceis. Aleluia! E o homem também, isso aqui não é só para a mulher, é para o homem também. Quarto, a mulher envolvida é um instrumento de Deus e na família e na igreja. Aleluia! A mulher é um instrumento de Deus na tua casa, a liderança da tua casa é uma liderança na igreja de Deus. Aleluia! Porque você é mulher, você é a igreja de Deus, você é a palavra de Deus. Aleluia! Então você é uma liderança. A Bíblia está cheia de exemplo. Esther, olha Esther ali, né Esther? Esther era uma juíza, com grande capacidade. O que foi que ela fez? Ela salvou o seu povo. Por que ela salvou o seu povo? Porque ela estava envolvida com a obra de Deus. E a obra de Deus não é para matar ninguém. A obra de Deus não é para destruir ninguém. A obra de Deus é para levantar as pessoas, é para sustentar as pessoas, é para dar vida para as pessoas. Então Esther usava o seu poder de juíza para salvar a humanidade, o teu povo, porque ela era uma mulher cheia de Deus. Aleluia. Deus não veio matar ninguém. Ele disse lá em João 10:10, diz, o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que todos tenham a vida com abundância. Aleluia. Jesus veio diferente. Jesus veio diferente. Ele veio trazendo amor, espalhando paz. Ele não veio pedir. Ele disse, eu vou matar alguém no meu lugar para poder salvar vocês. Ele disse, eu vou dar a minha vida por vocês. Quando alguém maltratava Jesus, quando alguém repreendia Jesus, quando alguém não queria ouvir a palavra, ele disse, eu vim dar a minha vida pelo amor de vocês. Aleluia. E Ana orou e gerou um profeta chamado o quê? Samuel, um abençoado. Será que foi fácil, irmão, Ana orar naquele tempo? Hoje você chega aqui, ajoelha na igreja, ninguém fala nada, o sacerdote não fala nada, o pastor da igreja não fala nada, até porque que não tem mais autoridade maior que Jesus Cristo. A maior autoridade da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Você está pensando que Ana podia orar, Senhor, salva, liberta, por Jesus da Selva, liberta São Luís, liberta o Maranhão, não. Ela orava sem abrir a boca, só mexendo com os lábios. Tempo difícil para adorar a Deus. Era tempo difícil que uma mulher não podia estar num canto como esse, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Não podia, mas Ana, ela orava secretamente e Deus ouvia ela secretamente. Aleluia. Nos tempos mais difíceis, Ana orava e Deus deu um filho, o maior profeta da história da terra.
Priscila, cooperadora no Evangelho. A Priscila era rica, era uma empresária abençoada. Era uma empresária, quando alguém queria fazer uma viagem missionária, ela disse: está aqui o dinheiro para comprar a alimentação da viagem. Por isso que está escrito até hoje na Bíblia Sagrada: o teu nome, mulher, o teu nome, irmão, não está escrito aqui hoje, mas já está escrito no livro da vida. Você vai ter orgulho de você mesmo quando chegar lá, que vê o seu nome escrito com tinta de ouro no livro sagrado de Deus. E outras mulheres que te acham tão importantes, louras, bonitas, olhos azuis, seja lá como for, não vai estar lá porque não aceitaram o dono da promessa, não aceitaram a palavra de Deus. Aleluia. Então Priscila era desse jeito, era uma mulher cooperadora na obra de Deus, não media esforço, é assim como vocês estão sempre aqui orando, buscando, convidando as pessoas para fazer parte do corpo da igreja, aumentar as pessoas, então sempre estão aqui. Deus usa as mulheres comprometidas para mudar a história. Irmão, a história do nosso país, do nosso mundo, quem mudamos somos nós. Aleluia. A vida que temos hoje, se é ruim ou é boa, depende de nós. Foi nós que criamos, foi nós que traçamos. Aleluia. O cara estava dizendo: rapaz, eu estou orando para Deus eleger o presidente Jair Bolsonaro de novo. Eu disse: meu amigo, você não estuda a Bíblia, não? Deus não vai se envolver para eleger ninguém aqui na terra, rapaz. Vereador, nem prefeito, nem governo de estado, senador, deputado, ninguém. É uma obra nossa. O homem foi quem escolheu os seus governantes. Parece que não entenderam o poder do Evangelho. Aleluia. O poder do Evangelho, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que isto. O projeto de Deus na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, é muito maior. Aleluia. E a mulher comprometida muda a história da tua casa, da tua família. A mulher comprometida com a obra de Deus, ela é um projeto de Deus. Ela é a voz de Deus. Quando ela fala, Deus ouve. Aleluia. E a aplicação que nós deveremos aplicar para que podemos ser muito felizes. Estou envolvido com a obra ou apenas assistindo a obra? Eu começo a falar comigo agora. E eu creio que você também começa a falar comigo. Senhor, eu estou envolvido com a obra de Deus? Eu estou envolvido com a obra de Deus? Ou estou apenas assistindo o culto? Quando a gente vem para assistir o culto, só assistir o culto, você não está com compromisso de aprender nada para passar para outra pessoa. Porque quando nós se sentamos, irmão, para aprender, um dia nós vamos se levantar para ensinar aquilo que nós ouvimos no banco, seja lá na faculdade, no colégio, onde for, na igreja. Nós se levantamos para ensinar. Eu estou envolvido com a obra ou apenas assistindo o culto? Eu tenho servido com alegria? Deus começa a me perguntar, a interrogar. Você tem servido a Deus com alegria, coração aberto? Ou quando acontece alguma coisa, para de adorar? Ou quando acontece alguma coisa que não caiu bem, às vezes começa até a culpar. Eu já vi pessoas culpar Deus, olha. Já vi culpar de Deus. Eu não estou assim porque Deus não mudou a minha realidade. Não. A vida, nós nascemos, não foi para morrer. Deus não fez o homem nem a mulher para morrer um dia. Deus fez o homem e a mulher para viver para sempre. Mas o homem não quis viver para sempre, a mulher não quis viver para sempre. E aí Deus tem alguma coisa com isso, irmão. Deus tem alguma coisa que a mulher foi obrigada, o homem foi obrigado a sair do jardim do Éden, lugar de amor, lugar de paz, para poder viver no mundo. Foi o homem que escolheu, né? Jesus disse: come de toda a árvore que tem no jardim, mas é essa árvore que está ali,
Você não pode tocar nela, comer, porque no dia que você tocar, você passa a conhecer do bem e do mal. O homem e a mulher nunca estavam e nunca está preparado para conhecer do bom e do mal. Aleluia. Foram ouvir a história do diabo. O diabo chegou e disse: larga de ser besta, rapaz. Deus não quer que você coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai ficar igualmente de Deus. Deus, irmão, não fez ninguém para ser igualmente Ele. Aleluia. Nós somos um ser parecido com Deus, mas não para ser igual a Deus. Deus nunca criou isso. Isso é conversa do demônio. Nós fomos criados para adorar a Deus, para servir a Deus, para viver com Ele. Por que então que Lucifer caiu das mansões celestes? Porque queria ser igual a Deus. E Deus não aceita isso. Deus disse: pois desce para a terra. Mas onde mandou para a terra? O lugar que nós moramos, irmão, está cheio de demônio, de diabo. É por isso que precisamos sempre estar no centro da vontade de Deus. Porque é aquele lugar de morte. Aleluia! Estamos morando num lugar que as pessoas morrem, que as pessoas sofrem. Mas Jesus veio e deixou o recado: todo aquele que permanecer comigo até o fim terá uma vida eterna. E eu grudei na vida eterna, na palavra da vida eterna. Quando as coisas ficam ruins, quando eu começo a desanimar, eu começo a me lembrar da palavra de Jesus, da vida eterna. Eu disse: tem outra vida, então eu vou lutar por ela. Já que tem outra, eu vou lutar por essa vida. Porque essa, às vezes, fica meio bagunçada. Essa vida é cheia de sofrimentos. Aleluia! Aí nós se enchemos de alegria de Deus. Aleluia! Pegaram Estevão, um diácono, Estevão, um homem jovem ainda, mas quando consagraram ele a diácono, ele se encheu do poder de Deus assim, e só queria ver nas praças pregando. Aleluia! E naquele tempo não era fácil pregar numa praça não, meu irmão. Naquele tempo não era fácil pegar uma palavra numa praça. Você apanhava e apanhava muito na praça, não é como hoje não. Você vai lá, você prega a palavra de Deus, chega a autoridade de Deus e todo mundo te respeita. Naquele tempo não, a pedra cantava, o pau cantava. E pegaram Estevão, desceram a ripa, jogavam a pedra do tamanho da minha cabeça, às vezes o tamanho da minha cabeça que é grande, né? Imagina o tamanho de uma pedra dessa e sabia como é que Estevão dizia? Estou num mundo de sofrimento, de dor. Aleluia! Quando as pedras batiam nele, ele disse: eis que eu vejo o céu aberto. Aleluia! Irmão, o sofrimento às vezes pode durar uma noite toda, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia! O Senhor não está tardando, Ele já está chegando, Ele está no caminho. Aleluia! Ele está chegando. Em qualquer momento, você e eu vamos ser abençoados por Deus, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ninguém é maior do que Ele. Antes de Deus existir, Ele já existiu, irmão. Aleluia! Você tem usado os seus dons para o reino de Deus? Às vezes não. Às vezes eu não tenho usado todos os dons que eu tenho para o reino de Deus. E precisamos fazer isto, que nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Aleluia. Vou terminar agora, vou concluir agora. A obra de Deus precisa das mulheres. Elas são as abençoadas, elas são as mais doces, elas são as rosas desse jardim glorioso. A mulher e o homem de Deus devem ser comprometidos com a obra de Deus. A mulher e o homem devem estar disponíveis a fazer a obra de Deus. Disponível. E ser fiel na obra. Fazer a obra de Deus precisa ser fiel. Aleluia. Precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão. Para poder fazer a obra de Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque se não estiver cheio do Espírito Santo, não tem amor.
nessa cidade, não tem amor nessa casa. Somente o poder do Espírito Santo é quem consegue mover o coração de uma mulher pecadora e de um homem pecador. Só consegue mudar a realidade e endireitar os caminhos para ir morar no céu. Amém? Deus abençoe a todos. Essa foi a minha palavra que Deus me entregou nessa noite. E eu vou voltar para casa feliz porque tive a oportunidade de entregar uma palavra boa e agradável. Amém? Eu quero perguntar à irmã se já foi crente. Já foi? Já frequentou? Frequenta ou vai frequentar? Graças a Deus. Está no lugar certo. Aleluia. É mais ou menos isso aqui, né? A história é essa aqui mesmo, parecida com essa? A história das outras famílias lá, as pessoas, eles falam de Jesus, é bom assim? Isso, maravilhoso. Mas aqui na terra tem morte, viu? Sofrimento. A vida boa mesmo, nós estamos esperando lá. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus está